falam-se do Cruzeiro, por exemplo, quando fala do Cruzeiro, por exemplo, em relação às dívidas, eu falo da recuperação judicial, que eu comemorei o Cruzeiro entrar na recuperação judicial aqui, porque é a maneira em que você encontra prazo e você encontra garantia de que as pessoas vão receber. A fórmula que ficou a SAF do Atlético, na época eu falei assim, peraí, essa dívida ficou para a SAF, não para a associação, não foi parcelada, é dívida de curto prazo, como é que funciona essa situação aí? E quem vai chegar agora? Fael reclamou aqui do Manto da Massa, que compraram, não pagaram, reclamou aqui também do Cuiabá, reclamou do Atlético Paranaense, tem mais time. Corinthians cobrando Fausto Vera, Botafogo, Vera, todo mundo e tal. Se fosse o Cruzeiro, ia estar um estardalhaço, gente, por aí. Um estardalhaço no Brasil inteiro. Mas no Brasil inteiro, falando porque é o Cruzeiro não sei o quê. E o Cruzeiro, com a recuperação judicial, cumpre seus prazos, cumpre suas metas, tem os salários em dia e até aqui tudo certo. Agora, Fael, vou falar uma coisa pra você, viu, filho? Toma cuidado, porque essa bola de neve ela vai crescendo, crescendo. E tem um nome disso, viu? Tem um nome disso. Principalmente do que aconteceu lá com a camisa do Atlético. Chama-se calote. Esse é o nome. E o Gol destacou algo que está se despedindo do Real Madrid, vai fazer dia 26 a nova convocação. E na pré-lista, que já foi aí vazada, digamos assim, está o jogador do Cruzeiro. Já já a gente vai conferir a pré-lista. Está o Fabrício Bruno. E ele aqui no Altero Esporte comenta sobre essa inclusão do nome dele na pré-lista. Fico feliz de estar sendo lembrado novamente. É o que eu costumo falar, né? Sempre coloco o coletivo acima de tudo. Então, quando o coletivo está bem, igual tá, é natural que a individualidade aparece, né? Torço que nas próximas outros jogadores estejam na pré-lista, até mesmo convocado diretamente. Então, feliz pelo momento, feliz de estar na minha casa, diante do meu clube, diante de todos os meus familiares, do meu filho que está sempre me acompanhando, é meu amuleto de sorte juntamente com a irmãzinha dele pequenininha que não pode vir, porque é muito bebezinha. Mas feliz por tudo e só agradecer a Deus mesmo. O Fabrício Bruno, ele teve no Cruzeiro, ele teve suas primeiras oportunidades com o Paulo Bento, quando o Paulo Bento passou por aqui. E naquela época, ele era um garoto ainda, muito jovem, começando seus primeiros passos, estava tendo oportunidade dentro de um Cruzeiro que passava por uma grande dificuldade dentro de qualidade técnica. Naquela época, por exemplo, a camisa 10 do Cruzeiro era o Alano, o Willian do Bigode também fazia parte daquele time, mas era com muita dificuldade mesmo que a gente percebia que talvez ele pudesse ser até queimado naquela situação. Depois ele sai do Cruzeiro, diante daquela crise toda do que aconteceu, julgo zero os jogadores que de repente buscaram outros caminhos, porque como eu estava conversando com o Sobis, inclusive lá no camarote lá da KTO, sobre o Clássico, ele falou assim, cara, na época que eu vim para o Cruzeiro, que eu voltei para o Cruzeiro, não tinha nem previsão de salário, não existia salário. Porque existe situação em que se atrasa salário, mas com o Cruzeiro naquela época de 20, 21 ali, você não tinha nem previsão de salário. Então ele foi buscar os outros caminhos e julgo zero, um profissional que vai fazer isso para o seu próprio bem, para o bem da sua família. Vai para o Flamengo, primeiro passa pelo Bragantino, vai para o Flamengo, tem uma grande trajetória no Flamengo e tem se firmado aqui. No início, rolou uma certa desconfiança, porque eu achava que ele era mais prejudicado também pelo estilo de jogo dos treinadores com quem ele jogou, do que propriamente pelo futebol. Mas é um jogador de muita qualidade, conseguiu a confiança do treinador e também a confiança da torcida do Cruzeiro, um baita de um zagueiro, merecida a escalação. Eu só fico com ressalvas porque a seleção brasileira costuma convocar jogadores do Cruzeiro assim, ó, tem uma pré-lista, tem um amistoso ali e tal. Nas grandes competições, a única coisa que acontece é assim, ó, a gente só fica desfalcado na hora das grandes decisões em que nós não temos os nossos jogadores. Vamos aqui à especulação da pré-lista do Carlo Ancelotti, jogadores que podem ser convocados aí para as eliminatórias, Dodô da Fiorentina, laterais, Wanderson e Caio Henrique, Mônaco, zagueiro Alexandre do Lille, volantes Andrei, Strasbourg e Casemiro de volta, está no Manchester United. Tá certo. Atacante João Pedro, Evanilson, Igor Paixão do Feyenoord, Richarlison também está de volta. A volta de Casemiro e o Richarlison é uma boa? Léo, vamos entender uma situação, inclusive passando, vou falar bem rápido, sobre Parreira e Filipão. Parreira e Filipão convocaram jogadores na época que a galera questionava bastante, mas acho que o Ronaldo pode falar melhor que a gente sobre isso aqui. Seleção brasileira é continuidade, não é? É colocar a camisa pro cara e falar assim, ó, dá sequência aí, meu amigo. Fez uns 8 jogos, não rendeu? Vamos pensar numa troca. Mas se os caras têm um histórico na seleção e já tem intimidade para vestir a camisa, dá continuidade. Deixa Chama o João Pedro, vai embora o João Pedro. Eu acho que o Casemiro, eu acho que ele foi prejudicado nas convocações em que ele não esteve. Concordo. Na minha opinião. Porque para mim é um baita de um volante, não tenha dúvida nenhuma. A experiência dele conta muito, Léo. Então o Ancelotti, ele sabe disso, né? Esteve lá na Europa esse tempo todo e com certeza, tanto ele como
Ó, esses atacantes que a seleção está convocando agora, para mim o Pombo não tem nada para trás, não. Acho que ele pode ser convocado sim, na minha opinião. O Casemiro fez 75 jogos, teve 7 gols com a amarelinha. Agora, a pré-lista que está sendo especulada de jogadores que atuam no Brasil. É outra arte, Ianzinho. Vai lá. Do Flamengo, Léo Ortiz, Danilo, Alexandre, Wesley, Gerson e Pedro. Pelo Santos, Neymar, de novo na pré-lista. Não está nem jogando. Não pode colocar Neymar numa pré-lista, não, gente. É absurdo. O Oscar no São Paulo também não está lá, né? O Hugo Souza está falando muito no gol do Corinthians, também não entendi. E o Fabrício Bruno, como a gente já comentou. Léo, tem um curioso nessa lista, que o público brasileiro, se você perguntar nas ruas, vai na Praça 7 aqui, você vai perguntar quem é o Fabrício Bruno, quem é o Léo Ortiz, eles vão conhecer demais. Agora, os nomes citados na Europa, o povão, de um modo geral, não conheceria os jogadores convocados para a seleção. Porém, certamente o Ancelotti conhece eles e não conhece as peças do Brasil. Então, é algo curioso, que eu acho que quem está atuando na Europa nesse momento, eu acho que ganharia uma certa vantagem nessas primeiras convocações. Mas acho que o Ancelotti deve ter assistido, pelo número de jogadores do Flamengo e pelo Fabrício Bruno, deve ter visto um Cruzeiro e Flamengo, deve ter assistido o Clássico. Se assistiu o Cruzeiro e Atlético, ele pede demissão da seleção amanhã e fala, não, pelo amor de Deus. Não acho que o jogo foi tão assim não, porque eu concordo com os colegas de imprensa do Brasil que viram uma qualidade no Clássico, e acho que o Clássico foi digno de um Clássico mesmo. Mas acho que ele analisou. Sobre o Neymar, eu acho que é mais por uma condição assim, sabe, de peso no nome do que propriamente por aquilo, porque não está nem jogando. O que é uma pena, né? Que é um grande jogador, mas não está jogando mais. Se levar em consideração o momento dele, não está jogando. Não, do momento não, os últimos 2 anos dele. E olha que eu defendi o Neymar muito nesse programa. Eu também. Cogitar em seleção e desrespeito. Como diria o nosso saudoso Zé Bala, né? Craca, a gente perdoa. Mas nesse caso, Neymar, tá difícil, viu? Já vamos... Ô, Ronaldo Luiz, para fechar a seleção brasileira, Carlo Ancelotti, em breves palavras, é uma boa no comando da seleção brasileira? Dispensa qualquer comentário em relação à sua capacidade. É um grande treinador. Maravilha. Então vamos voltar a falar do América. Para sua... Puxa, sério, Léo? Calma, tem que falar. Quem vai falar é o William Batista. Em relação ao jogo, eu penso que não fui só eu que fiquei surpreendido, vocês também ficaram surpreendidos, porque normalmente o derby é um jogo equilibrado, não é? De ataque, de resposta, normalmente é assim que eu vejo os derbys, e hoje vi este derby clássico um pouco uma equipa dominante e a outra a travar o jogo muito com o fato, travar o jogo com o contacto e a explorar só um tipo de futebol, que era lances mais da frente, contra-ataque, primeira bola, segunda bola, a sair dessa forma. E atenção, a base desta equipa do Atlético foi campeão em 2021, não estamos a falar de uma equipa qualquer. 21, não foi? Então os apontamentos estão corretos. E eu esperava um pouco mais do adversário, mas o importante foi a nossa atitude, o importante foi aquilo que nós quisemos criar, infelizmente não conseguimos finalizar. Chances claras eles tiveram no primeiro tempo, umas 3, e no segundo tiveram o predomínio do campo e bolas cruzadas na área, bastante, e estão mais inteiros, isso é notório, está mais inteiro, depois que eles perderam em casa para o time lá do Peru, se eu não me engano, do Equador, desculpe, eles ficaram fora da competição e eles guardaram o time para o brasileiro. Então, eles têm 2 jogos que não põem o time jogado, jogadores totalmente descansados, diferente dos meus, que estão se expondo todo dia para que a gente não abra mão de nenhuma competição e a gente está vivo na Copa do Brasil, vivo na Sul-Americana e o desgaste ele é maior. Bancada, quem tem razão aí, enquanto a gente revê principais lances desse clássico 0x0. Sobre o Leonardo Jardim, quer falar primeiro, Fábio? Eu ia destacar assim, que no clássico 0x0 do brasileiro ano passado, o Matheus Pereira conseguiu a bola na trave, nos Estados Unidos o Gabriel teve uma boa chance. Duas boas chances, porque o Everson salvou 2 bolas lá nos Estados Unidos. E aí no clássico desse ano, no primeiro tempo, antes de ser expulso, o Gabriel também tem uma boa finalização. O Everson não tem uma grande defesa nesse jogo. Tem a bola na trave, acho que do Lucas Silva, que desvia um jogador do Atlético. E eu senti o Jardim incomodado, porque ele viu o Maringá pegando o contra-ataque do Atlético com a defesa exposta, o Vitória, o Juventude, o Mirassol. E ele falou, cara, vem pra cima que eu já sei como que sua defesa está exposta. E o Cuca tem razão, que o Atlético está desgastado, o Alan Franco não está 100%, o Menino não está, o Arana não está, o Hulk estava lesionado também na partida. O Cuca obteve êxito no que ele propôs e o Jardim ficou incomodado, que queria um Galo mais exposto. Associado a isso, geralmente coletivas são baseadas em cima de narrativas, né?
Tem as leituras, mas também tem as narrativas de cada treinador. Observando as narrativas, o Jardim virou e falou assim, mano, eu queria um jogo aberto. Eu queria um jogo aberto porque o meu time vai propor jogo. Vai sempre propor jogo. Nem sempre você vai poder ficar acuado, retrancado lá atrás, esperando o time jogar. Se o Atlético fizer isso em todas as rodadas, vai dar ruim para o Atlético no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro não. O Cruzeiro já mostrou que quer propor jogo para todo mundo que vier jogar aqui. O Jardim alinhou o time todo na Copa Sul-Americana, passamos por grandes dificuldades, mas parece que agora ele encontrou e na janela do meio do ano ele ainda vai ter peças que vão reforçar esse time. Agora é necessário que diga o seguinte também, Fael. O Jardim, estou usando aqui 2 falas e 2 narrativas para poder defender também a minha teoria aqui. O Jardim, ele coloca sobre ele uma responsabilidade de jogar de igual para igual também na Arena MRV, onde o Atlético não vai poder ficar esperando o Cruzeiro. Não vai poder ficar. Vai ter que igualar as forças, vai ter que vir pra cima. Esse clássico da Arena MRV, eu tô muito ansioso por ele. Ô, Léo, fecha aí, Faelzinho. Repetindo, o Galo tá usando todas as peças na Sul-Americana e nessa eu vou usar a frase do Calil. Se eles queriam no Mineirão a final da Copa do Brasil, eles já decidiram que será no Independência. Se o Jardim queria um jogo aberto, ele já definiu que o Cuca vai se fechar. Bom, daqui a pouquinho a gente vai revelar aqui já a nota oficial, a posição do Atlético, que teria procurado o Cuiabá e o Cuiabá se recusado a fazer um acordo preferido do litígio. Já a gente confere essa informação do Atlético. Agora eu preciso te convidar a assistir ao Alterosa Alerta com várias e várias reportagens importantes, entre elas o seguinte, o que era uma pista de Cooper, uma coisa legal, pertinho da minha casa, eu mesmo já passei por lá, virou agora... Gente, um local de muito medo. É na Avenida dos Andradas, altura do bairro Santa Efigênia. O excesso de moradores de rua, excesso de lixo acumulado, sujeira, tudo isso vai para o Rio Arrudas, impedindo muita gente de utilizar a pista antes tão praticadas com lazer, com esporte e tudo mais. Já no Alterosa Alerta. É triste, Digo mais, Léo, é um local onde eu corro também. A fumaça, quando você queima o lixo ali, eu que sou asmático, umas 2 vezes eu já tive que parar, que não dá conta, que tampa toda, queima bastante lixo ali, então ocupa toda a pista a fumaça. Alô, Regional Leste, alô, Prefeitura, a gente precisa dar um jeito nessa situação. Vou aqui para a gente prosear no intervalo e voltar já com mais informações. Fica aí com a bancada, ouvir a polêmica da bancada democrática. Quem amassou quem? De acordo com o que o Caio Jorge falou logo após a partida, foi ataque contra defesa, aspas, né? Os caras só se defenderam o jogo todo. Vieram pelo empate, eu acho, diz o Caio Jorge. Só se defendendo ali, a gente praticou futebol, amassamos eles. Hulk, responde o Caio Jorge, depois tem o Gão e Fael nessa dobradinha. O Caio Jorge está vivendo um bom momento, particularmente eu acho ele muito bom jogador. Mas assim, não amassou, tiveram mais volume de jogo, isso é verdade. Chutaram mais, talvez tiveram mais posse de bola, mas assim, sem chances claras, então não é amassa. Se a gente for olhar assim, no primeiro jogo nosso do Brasileiro contra o Grêmio, tivemos inúmeras oportunidades claras de gol ali, realmente criamos, chegamos, finalizamos e o goleiro fez a grande defesa. Se eu te perguntar 2 defesas do Everson hoje, você não consegue me dizer 2 defesas. Então, cara, volume de jogo é o que mais a gente estava tendo e não estava tendo resultado. Então, às vezes, nós mesmos, atletas, me colocam no lugar dele, a gente acaba confundindo de volume, intensidade com essa questão de superioridade, assim, chances criadas. Então, às vezes, o volume não são chances criadas. Vamos lá. Sobre posse de bola, 53-47. Finalizações no gol, com defesas do goleiro, 4 defesas do Everson, 3 do Cássio e teve aquela de perigo do Rony. Estou extremamente incomodado com a atuação do Atlético. Chutão, não era ligação direta, chutão do Lianco, do Alonso e do Everson para ver o que resolve lá na frente. O Cruzeiro recuperava a bola com muita facilidade e voltava atacando. Então o Cruzeiro teve uma consciência maior de colocar a bola no chão, mas não conseguiu converter isso realmente em finalizações, por uma grande atuação do sistema defensivo do Galo. Muita luta do Rubens, partida boa do Lianco, do Natanael. Então teve realmente o Cruzeiro colocando mais a bola no chão, querendo jogar, mas a defesa do Atlético não conseguiu que o Cruzeiro convertesse em finalização. O resultado do jogo foi basicamente, eu vou ser sincero, quem conquistou o objetivo na partida foi o Atlético mesmo. Isso mesmo. O Atlético foi para poder se retrancar, se retrancou, se defendeu. O resultado foi um bom futebol do Cruzeiro, que todo mundo viu, que todo mundo percebeu. E quem está falando que o jogo não foi bom foi exatamente porque o Atlético se propôs a não jogar futebol.
Ele falou, mano, eu não vou jogar futebol. E aí o que aconteceu? Aí foram os lances faltosos, foi do Atlético, os lances de principais aí digamos, de força física, foi o Atlético mesmo que fez isso. Agora, futebol jogado foi o Cruzeiro que se propôs a jogar. E aí eu repito aquilo que eu falei no primeiro bloco. Gente, o Jardim, ele se compromete, está se comprometendo na coletiva dele, de que vai propor jogo contra todo mundo que quiser jogar contra o Cruzeiro. Ele não vai se retrancar. Na Arena MRV, eu estou ansioso por esse clássico, o Atlético vai ter que sair da sua zona de conforto, que é se defender contra o Cruzeiro, que vem num momento melhor, e ter que vir para cima. Aí é um jogo mais aberto e o Atlético vai ter que correr riscos. Meu comentário pré-jogo lá no YouTube era: vamos trabalhar a tensão e o nervosismo da torcida cruzeirense e do time. Pela ausência de resultados positivos contra o Atlético, pela forma como foram os últimos jogos, trabalha a bola. Só que, eu falei, vamos trabalhar isso aí, mas jogando, propondo futebol quando tiver com a bola nos pés. Que o Atlético tem peça e material humano para apresentar um futebol melhor. E onde você tem resultado é na Rejuvenesce, que é com analista de arbitragem do SBT. Tem muito trabalho, né, Nadine? Seja bem-vinda. Boa tarde, Léo. Boa tarde para todo mundo. Um clássico difícil, com a arbitragem que teve muito trabalho nesse clássico. Com certeza vai ter algumas reclamações, nós separamos alguns lances. É isso, Léo? Isso aí. Vamos rodando aí, que tem muita coisa para a gente analisar. Começa com o Romero contra Rony. Acho que foi o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno foi lá reclamar com ele, né? De pedir para ele levantar, mas eu acho que a falta foi do Lucas mesmo. Verdade. Foi uma falta dura na lateral do campo, isso foi no comecinho do jogo. Realmente foi uma falta um pouco mais forte, o árbitro até aquele momento estava levando tudo na conversa, acho até que seria um lance para cartão amarelo, mas o árbitro deu advertência. E logo na sequência, depois, o Romero acaba cometendo uma falta também dura e o árbitro, para controle de jogo, precisa mostrar o cartão amarelo, que era também um lance para cartão amarelo no Rony, logo na sequência, mas esse é um lance mais forte que o árbitro deixou passar e levou apenas na advertência verbal. Além desse, Nadine, acompanhei seus comentários na transmissão, realmente achei lance para cartão amarelo, imediatamente o Rony abaixa o meião, mostra o local da pancada e no lance seguinte o Fagner também dá uma, se eu não me engano, no Rubens, para cartão também, até seu comentário ali na transmissão, se eu não me engano, indicava isso. E depois desses dois lances, na sequência ele amarela o Rony por um lance parecido com esses dois que ele optou por não dar cartão, com destaque para o Fabrício Bruno, que não era capitão, que gritou, levou dentro na cara do juiz, que se é o Hulk fazendo isso, todo mundo pede amarelo para ele. Fabrício Bruno tem moral demais, nossa senhora. E aí o próximo lance a gente já vai ver, que é o Rony. Na verdade, no começo do... Fala, Nadine. Que é a entrada que o Rony daí dá no Fabrício Bruno, e é lance para amarelo, mas de fato a reclamação do Fael é a questão do critério que ele utilizou até os primeiros 14 minutos, que ele deixou entradas mais fortes, tanto do Fagner quanto do Lucas ali no Rony, e agora o Rony logo na sequência vai lá e faz uma falta que é para cartão amarelo, mas aí o árbitro, para controlar a partida, porque ele viu que a partir desse momento ele não ia mais conseguir controlar na conversa, ele mostra o cartão para o Rony, mas as reclamações são que duas faltas mais duras do Cruzeiro, ele não mostrou o cartão, mas a partir desse momento ele começou a ver que não ia mais conseguir controlar a partida até pelas reclamações, mas a falta de fato é para cartão amarelo. É exatamente isso, Nadine, porque na várzea, por exemplo, quando a gente joga, às vezes a gente entra mais duro no início do jogo para poder mostrar para o adversário, né, uma qualidade, para ele poder dar uma segurada. E aí aconteceu no início do jogo. Só que o Rony, ele faz isso para vou descontar o que fizeram comigo. Aí o árbitro falou, não, irmão. Então, pera aí, eu dei uma maneirada ali, e agora, só um minutinho, Fael, eu vou dar uma maneirada ali. Não, era para amarelo, eu concordo com você que era para amarelo. Só que o Rony, se ele tivesse só cercado ali, beleza. É uma jogada ali de velocidade de ataque, onde ele pressiona o Fabrício Bruno, só que a intenção dele foi só descontar a jogada que teve anterior. Mas aí o Flávio falou assim, não, os dois são para amarelo, eu já concordei com você, Fael. O que eu tô dizendo é assim, só que nessa hora o Rony faltou um pouco de cabeça, porque ele poderia falar assim, ó, agora eu vou descontar essa então que aconteceu. Aí o Flávio falou assim, mano, agora eu vou ter que te usar como exemplo. Tomou amarelo. Isso acontece muito na bola, velho. Mas erro do Flávio. Próximo lance aí é Matheus Pereira e Everson. Na verdade, Léo, foi no Alan esse Matheus Pereira. Foi no Alan Franco, uma peitada, uma trombada. Daí recebeu o cartão amarelo o Matheus Pereira, né? É porque foi dentro da área, né? Dentro da pequena área. E ali, o árbitro nesse...
Isso, tem uma discussão, né, Nadine? Ele tem uma discussão entre o Alan Franco e o Matheus Pereira, mas eu achei errado ele dar cartão só pro Matheus Pereira. Mas não é discussão, ele dá ali no meio do peito do Alan Franco na saída. Sei não. Eles acabam discutindo ali realmente, e como já tinha um cartão amarelo até para o Atlético, e ele não estava conseguindo controlar, agora ele mostrou um cartão amarelo para o Cruzeiro. Foi uma atuação que ele deixou a turma conversar demais com ele. Tem um momento que ele chama o Hulk e o Lucas Silva, para tipo, ó, vocês vão conversar, a minha postura agora vai ser essa, vocês vão conversar comigo, mas não conseguiu controlar, né? Os dois times falando demais com o Flávio perdeu o controle muito cedo no jogo. Tivemos o primeiro cartão amarelo para o Alonso e na sequência a falta do Alonso. O segundo cartão, aí a Nadine vai analisar para a gente. Colado. Deixa eu ver se seria esse lance. Esse é o primeiro. O árbitro deixou a sequência do lance, né? Até porque era uma oportunidade, um ataque promissor, então o árbitro tem que aplicar a vantagem. Na saída ele foi lá e mostrou o cartão pelo aquele puxão ali no meio do campo, né? E realmente é um lance para cartão amarelo. Ele tenta impedir um ataque, acaba puxando o adversário, mas o ataque, como continuou, só na paralisação do jogo que ele mostrou o cartão amarelo correto. Acho que aí é o segundo lance. Aí no segundo esse lance... seria o segundo lance onde eles pedem, onde existe a reclamação, que seria o segundo cartão amarelo, e seria a expulsão, né? Mas esse lance, a gente vê que o jogador do Cruzeiro, ele tá de costas ainda, tem 3 jogadores, 4 com que fez a falta ali, então teria mais defensores do que atacantes, ele não considerou um ataque promissor pela posição do atacante. É um lance no limite, eu até concordo que não mostraria cartão amarelo, mas muita gente reclamou que não mostrou cartão amarelo porque o Lianco já tinha cartão amarelo. Mas eu não considero essa falta um ataque promissor, por isso eu também não mostraria e também não entendo pela natureza da falta que seria uma falta para amarelo. Por isso que eu concordei com a decisão do árbitro de não mostrar o cartão. Mas ele não tem intenção de jogar, Nadine. Ele só tem intenção de parar o seu adversário. Nesse caso, segundo cartão amarelo passivo de cartão vermelho. E vai pro chuveiro mais cedo. É porque quando o zagueiro tá amarelado, qualquer faltinha, a turma vai pedir cartão, faz parte do futebol, a pressão. Não foi para amarelo, acertou o Flávio Nessa, acertou no cartão pro Alonso também, mas o Cuca conhece futebol e sabia que a pressão estaria muito grande para amarelar o Alonso em qualquer lance depois disso, então chama o Vitor Hugo imediatamente. Mais uma que o Atlético foi beneficiado contra o Cruzeiro. Não. O amarelo foi para o Lianco, a próxima imagem aí para a Nadine comentar com a gente. Esse na lateral do campo, ele perde a bola, perde o tempo e deixa a perna. O árbitro até disse que foi por um ataque promissor na súmula, mas para mim a entrada foi forte, até uma entrada um pouco mais perigosa, que a perna vem de cima para baixo. A sorte é que não foi com muita força, né? Então é considerado uma falta temerária e não um jogo brusco grave. Mas o árbitro relatou na súmula que seria por impedir um ataque promissor, que eu não concordo, sim, pela natureza da falta, seria lance para amarelo. O próximo lance, então, análise de Nadine e bancada. O Cruzeiro reclama muito que o Fabrício Bruno teria sofrido um pênalti, um puxão do Lianco. Aconteceu ou não? Tem o braço do Lianco nesse lance, mas a gente vê que no momento em que o Fabrício Bruno vê, ele também dobra a perna, mas é um lance mais difícil, o árbitro de vídeo não recomendou a revisão. Eu, sinceramente, não marcaria penalidade nesse lance, até porque eu acho que o Fabrício Bruno valoriza bastante. Tem o braço, mas tem que ser aquela interpretação se causa impacto ou não, né? O árbitro acho que nem estava olhando esse lance, na verdade seria lance para árbitro de vídeo. Gente, só falar uma coisa para vocês rapidinho, que é o seguinte. Quando a Nadine fala, e eu respeito a opinião da Nadine, não é a verdade absoluta sendo falada. Ela está colocando a opinião dela aqui, entendeu? Porque a gente fala assim, pronto, Gão, falou e acabou. Nadine, minha visão, Fabrício Bruno, ele dá o giro, ele ganha o espaço, a bola está indo pro lado dele. No momento que ele está ganhando velocidade, ele não dobra a perna. O que acontece é que o Lianco interrompe a passada do Fabrício Bruno. Porque ele não ia parar de correr para deixar de cabecear a bola. Então ele é interrompido, pênalti não marcado, que o VAR poderia ter chamado para analisar. E nesse lance tem uma falta que ninguém está falando nada. Exatamente. Foram 2 faltas no mesmo lance. São 2 lances. E aí o Ronaldo Luiz esteve em campo, também tem direito à opinião dele, está concordando comigo. Nadine, que não é só uma opinião, é uma grande profissional da comissão de arbitragem, que hoje abrilhanta nosso programa aqui. E é São Paulo, está correta.
porque quando sente, o jogador de futebol brasileiro hoje, quando sente qualquer contato, ele realmente está dobrando o joelho e não prioriza disputar a jogada. Essa Federação Mineira, hein, Hugão? 2 pênaltis não marcados, mais um jogo em que Tanto que o sai Fabrício beneficiado. Bruno, o Fabrício Bruno, ele nem chega a comentar sobre esse lance, né? Ele nem reclama. Eu falo de reação espontânea dos jogadores. Nadine, nem temos que reclamar não, porque a gente sabe que contra o Atlético é assim, sempre tem um benefício pro lado deles, aí eles saem beneficiados. Por exemplo, eu falo de uma estatística aqui de uma vitória em 2017, o resto é só empate. Ô, Nadine, um dia é a isso Federação aí, Mineira, outro dia é a CBF, um dia é o Diniz, Não, é o é o Lacamon, Vamos seguir é o Papa Leão 14. Segue aí, Léo. Próximo lance, bola na mão ou não do Alan Franco? Vamos lá, Nadine, eu vou te poupar dessa confusão aqui. Aí, ó. Teve bola. A bola bate ali na. Não, a bola bate, eu acho que na parte ali, vamos dizer, na bunda, né, do Alan Franco, e depois toca no braço dele, mas o braço está no movimento natural, nada a marcar nesse lance. Teve a revisão do árbitro de vídeo e pelas imagens todas que foram. Que apareceu na transmissão, realmente bate primeiro no corpo dele e depois toca no braço, no movimento natural, nada a marcar nesse lance. Seguinte, Fausto Vera puxou a camisa do Matheus Pereira ou não? Caiu, não tem nem discussão, né? Mas não, Léo, ali no Puxou e puxou muito, né? No lance do Alan Franco, o Gão acho que foi pênalti para amputação da mão, porque a Federação Mineira, a CBF, o Papa Leão 14, o Zezé Perrella, todo mundo atleticano. Não precisa gritar não, pai. Te falar, não foi pênalti não, porque tem a regra que é clara, que fala quando a bola bate numa parte do corpo, depois bate no braço, não tem como o cara também recolher o braço. Então não foi pênalti naquele lance, só do Fabrício Bruno mesmo. Desculpa, Rafael, não te deixar descontrolado não, vou deixar você comentar melhor e mais calma. Não, eu acho tá engraçado, para mim é o stand-up, o Gão, que um dia é o Larcamon, é o Diniz. Pessoal da produção, traz uma água próximo aí para a Nadine comentar. O Arana sai de campo mostrando a língua para a torcida. E o Hulk é quase acertado por um copo de cerveja. Essas imagens, Nadine, a arbitragem teria que fazer alguma coisa, não? A arbitragem não viu, né? Mas caso o quarto árbitro ali tivesse visto, seria realmente uma conduta antiesportiva. Ele poderia receber o cartão ali, uma provocação em relação ao torcedor adversário. O lance do Fausto Vera, que muitos queriam cartão vermelho, era um ataque promissor, apesar de ter puxado assintosamente a camisa, é uma conduta antiesportiva, mas tinha um defensor ainda do Atlético Mineiro que podia disputar essa bola, por isso não era uma oportunidade clara de gol, e sim o lance era para amarelo. E esse do Arana ninguém viu, da arbitragem, e realmente foi um gesto provocativo ali para a torcida adversária. Ele vê uma camisa dos Rolling Stones ali na arquibancada, mostra o símbolo ali da linguinha, que ele é fã da banda também. Eu quis, né? E agora eu espero que tenha multa e que seja punido lá no STJD o arremesso de um copo de plástico, não é esse transparente ali, um outro que é de plástico mais firme, que quase acerta o Hulk, mas acerta um profissional que está trabalhando. Ó, ainda tira uma cerveja que ele não comprou. Punição maior que ele pega do amigo do lado e joga a cerveja lá, ó. E pau, e molha todo mundo no setor. Isso. E a Arana aplaudiu a torcida e reverenciou a maior torcida de Minas. Ficou feliz demais vendo a torcida do Cruzeiro. E ele saiu bravo, viu? Saiu bravo. Nadine Bastos teve trabalho na transmissão dessa partida, no stream, né? Tá tendo trabalho aqui com a bancada democrática. Agora eu vou deixar você descansar, que é muito trabalho para você, Nadine. Mas é sempre um prazer estar com vocês e até terça-feira que vem. Até, Nadine, um beijão para você. A gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a Copernic Minas, que é aquele dia